Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória desse grande bispo, São Carlos Borromeu. Nasceu em Arona, Lombardia. Foi nomeado cardeal por Pio XIV, por Pio IV, seu tio, e eleito bispo de Milão. Foi um verdadeiro pastor da igreja no exercício desta missão. Visitou várias vezes toda a diocese, convocou sínodos e desenvolveu a mais intensa atividade em todos os setores para a salvação das almas, promovendo por todos os meios a renovação da vida cristã. Morreu no dia 3 de novembro de 1584. O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 14, do versículo 12 até o 14. E vocês viram aqui o que Jesus acabou de nos dizer. Quando deres um almoço ou um jantar, chame aqueles que não vão retribuir nada a você. Bem, aqui eu quero abrir um parêntese para que possamos compreender melhor. Não é que Jesus ele está dizendo, olha, a partir de agora, quando você fizer uma festa, você não pode convidar os seus amigos, principalmente aquelas pessoas que tenham um bem financeiro assim bem alto. Vocês não vão convidar mais, não, vocês só vão convidar os pobres. Não, não é isso. Então, fechando parênteses, vamos voltar para nós entendermos melhor o Evangelho. Muitas vezes nós caímos sempre na situação de querermos fazer as coisas para que os outros possam nos aplaudir, possam nos retribuir. Lembremos no tempo da política como é que acontece. Muitos candidatos, eu não estou dizendo que são todos, mas muitos candidatos, eles começam a estar no meio do povo, eles visitam as casas, eles prometem muitas coisas para aqueles que eles estão tentando conquistar para elegê-lo. Então eles fazem essas coisas visando uma retribuição. Mas isso também não somente a nível político, mas no nosso dia a dia também. Quantas pessoas, e aqui eu não me excluo, meus irmãos, porque também eu vivo a consequência do pecado original. E aí faz as coisas buscando sempre um aplauso, uma retribuição, alguma coisa. Existem pessoas que trabalham nas paróquias e ali ajudam os padres. E aí, de repente, aquele padre
em nenhum momento elogia. Não é que eu esteja dizendo que não poderia elogiar, mas não elogia o trabalho dessa ou daquela pessoa. Ela fica assim, naquele estado de raiva e começa até a dizer: não vou mais ajudar porque eu não recebi nenhum aplauso, nenhuma retribuição, nenhum reconhecimento. Isso tudo é consequência do pecado original. Lembremos também o que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, quando ele fala também que quando fordes rezar, não mostre para os outros que você está rezando. Quando você for jejuar, não mostre para os outros que você está jejuando. E aí ele fala também da esmola. Quando fores praticar esmola, não faça para que os outros vejam. E aí ele sempre complementa: é preciso fazer isso para que a retribuição ela aconteça vinda do céu. Fazer as coisas, meus irmãos, para que a recompensa ela venha do céu, para que não sejamos vistos, para que sejamos até ignorados. Isso só acontece com aqueles que realmente entenderam o que é a vida cristã e aqueles que entenderam o que é o verdadeiro amor. O amor, a caridade em si, ela não visa recompensa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele deu a vida por nós, ele não recebeu, não visou nenhuma recompensa nossa, porque o que é que nós iríamos dar como recompensa ao nosso Deus pela vida que ele nos deu? Claro, a única coisa que nós poderíamos dar para Deus é o agradecimento, o louvor, a honra, a glória. Não que Deus necessite disso, mas deveria ser um reconhecimento nosso. Mas a caridade de nosso Senhor, ela superou qualquer ato de amor que qualquer ser humano pudesse dar. Nós pisamos na bola e ele morre na cruz, dando a vida por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. A recompensa não foi nem para Deus, foi para nós mesmos. Então, como a nossa vida ela deve ser esse agradecimento, esse louvor, essa glória que nós devemos dar a Deus, então, por que não fazermos o bem ao próximo sem visarmos recompensa? Você está entendendo a importância de que nós precisamos fazer a coisa por amor? E, na verdade, vamos imaginar quantas pessoas passando fome, quantas pessoas passando por necessidade, e muitas vezes se faz festas grandiosas e não se dá nada para o pobre. Então Jesus está dizendo aqui: quando fores fazer então uma festa, então convide justamente aqueles que precisam, aqueles que necessitam de algo. Me lembro que teve um Natal aí, ou vários natais, onde o Papa Francisco, lá em Roma, ele fez aquela ceia e chamou aqueles pobres ali que estavam ao redor ali do Vaticano e convidou para que eles pudessem, naquela noite de Natal, ou naquele dia de Natal, comer aquela ceia gorda, aquele alimento gordo para eles. Essas pessoas, o que é que elas iriam retribuir ao Papa Francisco ou outras pessoas que fizeram?
a única coisa que elas iriam dizer é que Deus o abençoe, que Deus o retribua muito mais. O que o pobre dá de retorno para quem ajuda a eles é sempre essa bênção. Que Deus te abençoe, que Deus retribua muito mais a você. Assim que é a única coisa que o pobre pode dar às pessoas que o ajudam. E aí Jesus está dizendo que nós iremos receber uma grande retribuição que Deus nos dará lá na eternidade. Lá no céu. Na verdade, nós praticamos o bem dessa forma, mas lá no fundo, nós estamos visando justamente essa grande retribuição que Deus quer dar a todos nós, a felicidade no céu, a alegria no céu. Não fazer as coisas visando simplesmente que as pessoas aqui na terra possam nos retribuir, dar em troca. Quantas situações de pessoas que fizeram o bem, não receberam nada em troca, a nível mesmo material, e ficaram com raiva. E disseram, não vou ajudar mais. O bem precisa ser feito sempre. E nesse mundo de tanta frieza, meus irmãos, nós não podemos permitir que o nosso coração ele fique frio, fique gelado, ao ponto de nós vermos a necessidade do outro e nós não termos nenhuma sensibilidade e não querermos ajudar em nada. Ajudemos, principalmente você que está me ouvindo agora, que é dono de propriedades, você que é rico, não deixe de praticar, de fazer o bem, não deixe de ajudar os necessitados. Sempre reserve algo que você tenha e dê para essas pessoas. E se você puder fazer isso escondido, melhor ainda. Porque hoje, no mundo da internet, o mundo digital, as pessoas fazem as coisas para serem vistas. Não precisa fazer algo para ser visto. Não precisa fazer as coisas visando essa retribuição humana. Faça por amor. Faça para a maior glória de Deus. Me lembro de uma história que me contaram que é verídica, que um homem, após ele ter falecido, a família ficou impressionada com o número de pobres que apareceram no velório. Pessoas assim, que viviam na miséria, estavam lá chorando diante do corpo daquele homem. E a família, assim, totalmente impactada, sem saber o que na verdade estava acontecendo, perguntou ali para alguns: quem são vocês? Por que vocês estão aqui? E por que vocês estão chorando tanto diante do corpo do meu pai ou diante do corpo do meu esposo, a viúva, né? Ali falando. E eles falaram: esse homem nos ajudou muitas vezes. Quantas vezes ele vinha, comprava uma cesta básica e dava para nós. Nós íamos atrás dele porque nós tínhamos conta de luz para pagar, porque nós não tínhamos como pagar, e ele nos ajudou. Estávamos com contas de água para pagar
Ele nos ajudava. Ele em nenhum momento cobrou nada de nós. E hoje nós estamos aqui chorando e nos perguntando quem irá nos ajudar de agora em diante. E aí, naquele momento, aquela viúva, junto com aqueles filhos, ficaram impressionados, porque eles não sabiam desse ato de caridade que esse homem fazia. Fazia tudo escondido, sem ninguém saber. E justamente no dia do velório, estavam lá os pobres agradecendo, honrando aquele homem por tanto bem que ele havia feito a tantas pessoas. E agora, a alma daquele homem estava diante de Deus, recebendo a grande recompensa que Deus daria e que Deus deu para ele nas mansões celestiais, porque ele fez o ato de caridade, fez o bem ao próximo, sem mostrar nada. Agora, claro, aqui vai uma outra coisa que eu quero falar para vocês. De repente você está lá fazendo algo de bem, de bom, não está fazendo para ninguém ver, mas de repente um amigo seu vê, mas não tem problema, fique em paz. Uma vez eu estava indo para um determinado lugar, acho que aqui era para Lorena. Quando eu estava passando de carro, tinha um padre aqui da comunidade, que eu não vou falar o nome dele. Ele estava ali parado, dando algumas coisas para um homem que estava ali, esses homens de rua. Eu passei e vi aquele ato de caridade que aquele padre estava fazendo. Não tinha celular na mão dele, não tinha ninguém gravando, ele não estava publicando nos Instagrams ou sabe lá o que, nas redes sociais dele. Simplesmente ele fez às escondidas, embora eu tenha visto aquele ato de caridade. Quantas vezes você já fez atos de caridade? Quantas vezes você, que é bem financeiramente, você já fez esse ato de caridade que Jesus está falando agora e nos ensinando no Evangelho de hoje, de convidar aquelas pessoas pobres e você fazer um grande jantar para eles e convidar-lhes seus amigos para estarem como que voluntário, de forma voluntária, ajudando, dando ali aquele alimento, fazendo aquela festa, aquela coisa. Que coisa maravilhosa, que ato nobre que o Senhor está nos ajudando a entender. Nunca fazer alguma coisa visando um retorno. Fazer o bem pelo bem. Amar o próximo porque precisa amar o próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça como o santo de hoje, São Carlos Borromeu, que tantas vezes também, como bispo, ele fez também esses atos de caridade, ajudando o próximo. Que Deus nos dê força e fortaleza para fazermos as coisas não visando recompensas humanas, mas somente a recompensa que vem do céu. Que Deus nos ajude. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Queria dizer também para vocês que hoje eu, Vanúzia e a Evelyn, da Obra de Maria,
estaremos conduzindo um grupo de peregrinos para Roma, Polônia e Medjugorje. Reze por nós para que essa peregrinação ela possa trazer muitos frutos a esses peregrinos que estarão conosco, que eles possam voltar da peregrinação renovados, cheios de amor de Deus, cheios de amor para dar. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.